Bom dia para vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Louvado seja Deus, nós estamos aqui. Graças eu dou ao Senhor, porque eu pensei que não ia como gravar, porque uma cliente queria ser atendida agora 11 horas, né? Mas graças a Deus ela mudou de ideia e vai vir depois do almoço. Então, nós estamos aqui, né? E louvando ao Senhor, né? Porque às vezes o Senhor mostra as coisas pra gente, a gente fica até com medo de falar, né? Mas o Senhor confirma que era vontade dele a gente falar, né? E vamos começar orando. Hoje nós vamos continuar estudando Atos, né? Nós vamos para o Atos 22. Nós vamos ver o que Paulo falou para aquela multidão, né? Que queria matar ele, escorraçar ele, né? Quando ele foi preso. Então nós vamos dar continuidade. Mas primeiro, nós vamos chamar o escritor, né? O autor dessa Bíblia, né? Para estar aqui conosco, nos ajudando, né? Nos dando discernimento, sabedoria, revelando para nós, porque ele escreveu essas coisas, né? E o autor desse livro nada mais é do que o nosso Deus, Criador do céu e da terra, com teu Santo Espírito Santo, né? Inspirando os escritores que escreveram, né? Para chegar até nós essa palavra. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Glória a Deus, Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós te damos graça por mais esse momento, Senhor, na tua presença. Senhor, eu estava ouvindo o louvor aqui, derrama sua glória, Pai. Derrama sua glória sobre nós nesse momento, a tua Shekinah, Senhor. Vem com a tua presença inundar o meu ser, Senhor, com os rios desse amor. Acampa teus anjos em volta de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Vem fortalecer nossa fé, nossa esperança. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, porque nós confiamos que o Senhor vai fazer o melhor na nossa vida, né? Porque o Senhor, na tua palavra o Senhor fala, eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Nessa manhã, nós te agradecemos e oramos pela vida da Sofia, da Débora, do Luan, que o Senhor possa estar renovando as esperanças, as forças, porque o teu anjo, Senhor, o teu socorro está chegando, aleluia, com a libertação que nós estamos esperando. E nós cremos, Senhor, nesse milagre, papai. Nós cremos, em nome de Jesus. E te convido agora para o Senhor tomar o seu lugar, papai do céu, Senhor Jesus, o Espírito Santo, esteja conosco agora. Nos instrui, nos transforma. Oh, papai, glória a Deus pela tua presença. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Como é bom a presença do Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor. É melhor estar um dia na presença do Senhor do que 1000 em outros lugares. Não existe nada melhor do que estar na presença do Senhor. Aleluia. Então, meus queridos, nós vamos ler a palavra do Senhor, que está escrito lá no capítulo 22 de Atos. Então, agora, Paulo vai falar para aquele pessoal, vai explicar para eles tudo que está acontecendo, né? Por que é, né? Então, ele começou assim, irmãos e pais, lá no capítulo 22. Ouça-me enquanto apresento a minha defesa. Estou lendo na Bíblia Viva, tá, gente? Quando ouviram que ele falava em hebraico, o silêncio foi absoluto. Então disse Paulo, eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia, mas educado aqui em Jerusalém por Gamaliel, a cujos pés aprendi a seguir muito cuidadosamente as nossas leis e costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso, honrando a Deus em tudo que fazia.
tal como vocês procuraram fazer hoje, e andei perseguindo os seguidores desse caminho até a morte, prendendo e pondo na prisão tanto homens como mulheres. O sumo sacerdote, do qual ou qualquer membro do sinédrio pode testemunhar que isto é verdade, pois eu pedi carta deles para seus irmãos em Damasco com instrução e permissão para prender e trazer a Jerusalém para serem castigados qualquer seguidor de Cristo que encontrasse. Quando estava na estrada, chegando perto de Damasco, por volta do meio-dia, de repente brilhou ao meu redor uma luz muito forte que vinha do céu. E eu caí no chão e ouvi uma voz dizer-me: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é, Senhor, que está falando comigo? Perguntei. E ele respondeu: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem você está perseguindo. Os homens que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. E eu perguntei: Que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te e entre em Damasco, e lá dirão o que você deve fazer. Eu fiquei cego com a luz intensa e tive que ser levado para Damasco pelos meus companheiros. Ali, um homem chamado Ananias, fiel na obediência à lei e muito respeitado por todos os judeus que viviam em Damasco, veio a mim, colocou-se ao meu lado e disse: Irmão Saulo, recupere a visão. E naquela mesma hora eu pude enxergar. Então ele me disse: O Deus dos nossos antepassados escolheu você para saber a vontade dele, para ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você levará a mensagem dele a toda parte, contando o que tem visto e ouvido. E agora, por que demorar? Levante-se e seja batizado. E fiquei limpo dos meus pecados, invocando o seu nome. Um dia depois da minha volta a Jerusalém, enquanto estava orando no templo, eu tive uma visão. Ouvi o Senhor me dizendo: Ande depressa e deixe Jerusalém, porque o povo daqui não aceitará o seu testemunho a meu respeito. Senhor, eu disse, eles sabem que eu prendia e açoitava em cada sinagoga aqueles que criam no Senhor. E quando derramaram o sangue da sua testemunha Estevão, eu estava lá e concordei, tomando conta das capas dos que colocavam de lado enquanto o apedrejavam. Então o Senhor me disse: Saia de Jerusalém, porque eu enviarei para muito longe, para os gentios. A multidão ouviu até que Paulo chegou a esta palavra, e depois gritaram uma voz: Fora com esse sujeito! Matem esse homem! Ele não merece viver! Gritavam, atiravam suas capas para cima e jogavam um punhado de terra para o ar. Então o comandante pôs Paulo para dentro e mandou que fosse açoitado e interrogado. Ele queria descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Quando estavam amarrando Paulo para açoitá-lo, ele disse ao centurião que estava ali: A lei permite a vocês açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? O centurião foi ao comandante e perguntou: O que o senhor vai fazer? Este homem é cidadão romano. Com isso, o comandante foi perguntar a Paulo: Diga-me, você é um cidadão romano? Sim, sou de fato, respondeu Paulo. Eu também sou, disse o comandante, mas isso me custou muito dinheiro. Mas eu sou cidadão por nascimento, disse Paulo. Os soldados, que já estavam prontos para interrogá-lo, quando ouviram que Paulo era cidadão romano, saíram rapidamente. E o comandante ficou com medo por haver dado ordem para que ele fosse amarrado. O comandante queria descobrir exatamente por que
Paulo estava sendo acusado pelos judeus. Então, no dia seguinte, soltou Paulo e mandou que os sacerdotes principais se reunissem em sessão com todo o sinédrio e fez trazer Paulo à presença deles. Amém? Amanhã, então, a gente vai continuar lá no capítulo 23 para ver o que vai acontecer, certo? Então, agora nós vamos estudar esse capítulo, né? O capítulo 22 de Atos. Vocês repararam, gente? A gente lê só um capítulo por dia e nós estamos avançando, hein? Nós já lemos os 4 evangelhos, agora nós estamos em Atos. Então, vamos estudar aqui, né? No versículo 22, capítulo 22. Aí, do término aí do 40, do 21 até o 2, versículo 2, Paulo estava falando em aramaico, o idioma comum entre os judeus da Palestina. Ele usou o aramaico não apenas para se comunicar no idioma dos seus ouvintes, mas também para mostrar que ele era um judeu devoto e que tinha respeito pelas leis e costumes dos judeus. Paulo falou em grego com o oficial romano e em aramaico com o judeu. Lá no versículo 3, quando ele fala que ele foi criado aos pés de Gamaliel, Gamaliel foi o mais honrado rabino do século. Ele era muito conhecido e respeitado por ser um especialista na lei religiosa e por se manifestar em favor da moderação. Lá em Atos 5,34, Paulo estava apresentando suas credenciais como um homem instruído e educado, que havia sido treinado pelo mais respeitável rabino judeu. Então, ele estava falando, olha, eu não sou qualquer pessoa. Eu fui instruído, eu conheço as leis, eu sei o que aconteceu. Aí ele contou o que aconteceu realmente com ele, né? Então, ao dizer que certa ocasião ele havia sido tão zeloso por Deus, como qualquer dos seus ouvintes, Paulo estava reconhecendo os motivos sinceros que eles tinham. Então, ele tipo assim, vocês estão zelando por Deus, pela obra de Deus, só que aconteceu algo novo. Deus enviou o próprio Filho dele aqui para falar conosco, para viver entre nós, para salvar as nossas vidas. Então, Paulo foi explicando, detalhando o acontecimento que aconteceu, né? E indicando, né, que ele havia feito mesmo aos líderes cristãos. Pouco antes, Paulo sempre tentava estabelecer um denominador comum com seus ouvintes. Tipo assim, ó, eu sou igual a você, eu passei por tanto problema, por isso. Então, ele estava falando, sabe? Explicando. Então, sempre que ele iniciava uma defesa completa, ele falava sobre tudo isso. Então, quando a gente for testemunhar, a gente precisa colocar no mesmo nível da pessoa, certo? Porque senão a gente vai achar que a gente é melhor. Eu lembro de um irmão, assim que eu vim aqui para Salva-Vidas, isso já tem 22, 23 anos, já vai fazer, que eu estou aqui no grupo Salva-Vida, na igreja cristã. Então, veio um pastor lá da Peniel congregar aqui com a gente. E ele contou o testemunho dele. Ele contou que quando ele também foi dependente químico, e quando ele internou, ele, além de ser dependente químico, também ele era homossexual. Então, ele internou lá na Peniel e o Senhor libertou ele, né? E ele se casou. Mas antes disso, quando ele veio da Peniel para cá, para casa, para a família dele, ele achava que ele era muito mais santo do que os outros. E todo mundo era pecador, que ninguém era santo. E ele achava que não podia ficar perto da família dele, que a família dele estava todo mundo pecado. Então, em vez de ganhar a família para Cristo, ele começou a apontar o dedo, acusar. Até que um dia o Senhor apareceu para ele, falou com ele que ele tinha que entender que aqueles lá ainda não estavam santos porque eles não conheciam a palavra verdadeiramente. Eu nunca esqueci disso, gente. Às vezes, as pessoas acham que eles é santo demais, está acima de tudo. Gente, o Senhor olha nós lá de cima, Deus. Ele vê só nossa cabeça assim, vamos supor, você já subiu num prédio bem alto, você olha lá de cima, você vê todo mundo do mesmo jeito, você não sabe saber se uma pessoa é pequena, se ela é alta, se ela é baixinha. Todo mundo, você vê só
o topo da cabeça da pessoa, certo? Então, assim é Paulo. Ele se comparava com todo mundo, ele não julgava melhor do que os outros. Então, quando a gente for falar da palavra de Deus, que a gente possa se comparar com as pessoas, trocar de lugar com as pessoas, sabe? Isso é muito bom. E então, as pessoas, quando você fizer isso, elas vão sentir uma conexão com você, certo? E aí no versículo 6, depois de conquistar a atenção dos seus ouvintes, estabelecer um denominador comum entre eles, Paulo apresentou-se o seu testemunho, dizendo que tinha vindo a fé a Cristo. Ele contou tudo que aconteceu, ele explicou tudo que aconteceu. Então, quando a gente for falar da palavra de Deus, a gente precisa contar a nossa história, que a gente também já passou por isso, para que a pessoa possa ouvir, impactar a pessoa, para ela saber que Deus tem um poder na vida dela, assim como Deus apareceu na minha vida, Ele vai aparecer na sua, certo? E lá no versículo 21 ou 22, essas pessoas ouviram atentamente a Paulo, mas a palavra gentios provocou toda a ira, porque lá nas leis, o povo de Deus não podia se misturar com pessoas de até casamento, vamos supor. Vocês sabiam que os casamentos eram feitos dentro de cada tribo? Uma tribo não podia relacionar com a outra. Por exemplo, a tribo de Judá tinha que casar dentro da tribo de Judá. Como que chama os outros, gente? Simeão, a tribo de Simeão, a outras tribos, tudo tinha que ser dentro da própria tribo. Não podia sair da tribo. Imagina se fosse de outra nação, igual assim, gentio. Aí que não podia mesmo. Então, porque se contaminava, sujava eles. Então, o que aconteceu? Quando Paulo falou dos gentis, que o Senhor falou para ele, aí o bicho pegou, né? O que aconteceu, né? Ele deveria levar a luz para o gentio, falando a respeito do Deus único e verdadeiro. Mas eles haviam renunciado a essa missão quando se tornaram separatistas e exclusivistas. O plano de Deus não foi frustrado. Os gentios estavam ouvindo as boas novas por intermédio de cristãos judeus, tais como Paulo e Pedro. Pedro também anunciou, lembra lá, quando ele foi lá na casa do nosso irmão e falou da palavra de Deus e o Senhor selou ele? Do Cornélios, lembra? Então, isso aconteceu. E lá no versículo 25 ao 28, a pergunta de Paulo deteve... versículo 28, o centurião ia bater no Paulo, espancar ele. Mas quando ele falou para ele sobre o cidadão romano, que ele tinha que ser julgado, porque pela lei, um cidadão romano não poderia ser punido, até que ficasse provado que ele era culpado de alguma coisa, algum crime. Paulo nasceu como cidadão romano, ao passo que o cidadão comprou a sua cidadania, certo? É igual assim, uma pessoa vai para os Estados Unidos, aí ele tem que fazer tudo lá para fazer o green card, para ele poder ser um cidadão americano, tá entendendo? Então, esse centurião aqui, passou por isso. Agora, Paulo não, ele era de nascimento. Aí foi o que ele falou, né? Ele não comprou a cidadania dele. Então, a cidadania comprada era considerada inferior à cidadania de nascimento. Então, é tipo assim, ele ia bater num cidadão romano e isso ia causar problemas. Então, Paulo usava suas ocasiões de perseguição como oportunidade para testemunhar. Até mesmo seus inimigos estava criando uma plataforma para que ele falasse diante do todo o Supremo Conselho de Judeus. Então, o que ele ia ser? Agora ele vai ser colocado diante daquele povo que julga ser melhor. Lá você sabe, né? O separatista lá, né? Se formos sensíveis à liderança do Espírito Santo, veremos cada vez mais oportunidades para transmitir nossa fé, mesmo diante de oposição. Lembra quando o Senhor Jesus fala lá em João, que ele fala assim, que ele vai enviar eles como um lobo no meio de ovelhas, mas que não é para eles temer, que quando eles abrirem a boca para falar, o próprio Espírito Santo vai colocar palavra na boca deles? Assim somos nós. Se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, estivermos dentro da vontade, dentro do propósito, e mesmo quando a pessoa for nos afrontar, que a gente precisar falar alguma coisa, vamos aproveitar essa hora para mostrar Cristo dentro de nós. Para nós mostrar que Cristo vive em nós. E as nossas atitudes vai ser diferente, né?
Então eu vou ler aqui um pouquinho do capítulo 23, do 1 até o 11, para vocês entenderem o que aconteceu aí. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam junto dele que o ferissem na boca. Já pensou? Bater na boca dele, para ele calar a boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. Né? Deixa eu ver como é que está a tradução lá na Bíblia Viva. Eu gosto demais da tradução da Bíblia Viva, porque ela já vem traduzida, assim, palavras difíceis, por isso que ela chama viva, né? Então ele fala assim, ó, vamos ver aqui. Paulo olhou fixamente para o sinédrio e depois disse: irmãos, eu tenho cumprido o meu dever diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe desse uma bofetada na boca. Então Paulo disse: Deus ferirá você, parede branqueada. Que espécie de juiz você é, quando você mesmo quebra a lei, mandando me bater dessa forma? Né? Ele estava quebrando a lei, né? Os que estavam perto de Paulo disseram a ele: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus dessa maneira? Eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, irmãos, respondeu Paulo, porque as escrituras dizem: nunca ofenda uma das autoridades do seu povo. Paulo sabia que alguns deles eram sacudeus e outros fariseus. Então ele gritou: irmãos, eu sou fariseu como foram todos os meus antepassados. Eu estou sendo julgado hoje aqui porque creio na ressurreição dos mortos. Isso dividiu a assembleia e houve uma violenta discussão entre os fariseus e os sacudeus, pois os sacudeus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem mesmo espírito, mas os fariseus creem em tudo isso. Então levantou-se um grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, entraram no meio para dizer que Paulo tinha toda razão. Mas não vemos nada de errado neste homem, gritavam. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou a ele? A gritaria aumentava cada vez mais. Os homens de ambos os lados se empurravam e puxavam Paulo para cá e para lá. Finalmente, o comandante, com medo que eles despedaçassem o apóstolo, o negócio foi feio, gente, mandou que os soldados retirassem Paulo à força do meio deles e o levassem de volta para a fortaleza. Na manhã seguinte, o Senhor apareceu ao lado de Paulo e disse: tenha coragem, Paulo, assim como você testemunhou ao meu respeito ao povo em Jerusalém, você também deve testemunhar em Roma, né? Então vamos ver esse pedacinho aqui para nós concluir esse capítulo de hoje, né? Então, o que aconteceu aqui, né? No versículo 23, do 2 ao 5, Joséfo, um respeitado historiador do primeiro século depois de Cristo, descreveu Ananias como uma pessoa profana, avarenta e inacessível. A explosão de Paulo foi o resultado da ordem ilegal que Ananias deu. Ananias infringiu a lei judaica, supondo que Paulo era culpado sem que ele tivesse tido um julgamento e ordenando a sua punição. Isso está escrito lá em Deuteronômio 19:15. Quer dizer, Paulo conhecia toda a lei, né? Paulo não reconheceu Ananias como sumo sacerdote, provavelmente porque a ordem de Ananias infringia a lei que ele jurou representar. Como cristão, devemos representar a Cristo. Se alguém que conhecemos nos diz: eu não sabia que você era cristão, nós não estamos representando Jesus bem não, gente. Sabe por quê? Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Sabe o que é embaixador? Para quem não sabe, o embaixador é assim:
Vamos supor, lá nos Estados Unidos tem um embaixador brasileiro, que ele está lá na embaixada e naquele território onde ele está, aquilo lá é o Brasil, tá entendendo? Aquilo lá é Brasil. Então, ele representa o Brasil naquele lugar. E nós, aonde nós estivermos, nós estamos representando a Cristo. Se as nossas atitudes, as nossas falas, nosso testemunho não condiz com o que Cristo está falando, com a obediência à palavra do Senhor, então nós não estamos representando bem. Então Paulo concluiu que aquele sumo sacerdote, aquela pessoa não era o sumo sacerdote, porque ele estava desrespeitando a lei. E aí, do 6 ao 8, os sacudeus e os fariseus eram dois grupos de líderes religiosos, mas com crenças espantosamente diferentes. Os fariseus acreditavam em uma ressurreição física, mas os sacudeus não. Os sacudeus aderiam somente os livros de Gênesis a Deuteronômio, né? O que não contém nenhum ensinamento específico a respeito da ressurreição. As palavras de Paulo desviaram o debate de si mesmo, tirou o foco dele. Aí eles começaram a brigar entre si. Acredita na ressurreição? Não acredita? E a confusão foi para lá e Paulo ficou de cá. Só que aí, de repente, eles pegaram Paulo e cada um puxava para um lado, puxava do outro, ele tá certo, ele tá errado, ele tá... Aí o centurião teve que tirar ele de lá, porque senão eles iam despedaçar ele. Tanto que a confusão foi grande, né? Então, a súbita percepção que teve Paulo, de que o conselho era uma mistura de sacudeus e fariseu, é um exemplo do conhecimento e discernimento que Jesus promete nos dar. Lá em Marcos 13, do versículo 9 ao 11, o Senhor Jesus fala sobre isso. Deus nos ajudará quando estivermos sob algum ataque por causa da nossa fé. Como Paulo, devemos estar sempre preparados e prontos para apresentar o nosso testemunho. O Espírito Santo nos dará coragem para falar com ousadia. Por isso que a gente precisa ler a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus. Não é acreditar no que os outros falam, nós precisamos examinar. Por que Paulo fala que os crentes de Bereia, eles eram melhores? Porque eles examinavam a Escritura. Eles liam, eles escutavam o que a pessoa falava, depois eles iam lá para ver de verdade se aquilo que estavam falando era verdadeiro. E nós precisamos ler a Escritura, conhecer, saber quem é Jesus, o que ele diz para nós. Amém? Então amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar o nosso estudo. Nós vamos começar a ler lá no versículo 12 do capítulo 23 de Atos. Amém? Eu desejo para vocês uma ótima tarde, que Deus abençoe vocês poderosamente, que o Senhor esteja com vocês em cada segundo desse dia, que onde vocês colocarem as suas mãos, que o Senhor seja convosco. Amém? Fica com Deus, que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor.